Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar vetores no R2 e no R3. Então essa é a nossa agenda, vamos iniciar com a definição de ângulo, depois abordaremos vetores no R2, sua decomposição, expressão analítica, a igualdade, operações, como representar vetores definido por dois pontos. A mesma coisa veremos depois no R3, veremos o ponto médio no R2 e no R3, como calcular o módulo de um vetor no R2 e no R3, como calcular a distância entre dois pontos e as condições de paralelismo de dois vetores. E para destacar, os nossos slides dessa aula aqui estão baseados no capítulo 2 do livro de Geometria Analítica do Alfredo Steinbrück e do Paulo Winterli. Não se esqueçam, tá bom? Então vamos começar pela definição de ângulo. Então nós vamos determinar ou definir o ângulo entre dois vetores U e V quaisquer. Vou considerar então um vetor U dado e o vetor V dado inicialmente. E nós vamos dizer então que o ângulo entre U e V é o ângulo formado pelas retas, o segmento de reta definido por OA e OB, onde O é a origem dos dois vetores, A a extremidade do vetor U e B a extremidade do vetor V. Então, observem que aqui nós estamos, então, o vetor U, dado o vetor V, nós vamos colocar uma cópia do vetor U e uma cópia do vetor V em uma mesma origem, para poder a gente conseguir identificar qual é o ângulo entre esses dois vetores, certo? E aquela reta suporte que passa por essa origem, nesses dois vetores, então essas duas retas suportes, na verdade, elas vão definir o ângulo entre esses dois vetores. E observem que esse ângulo que eu vou aqui chamar de θ, ele é o ângulo entre 0 e 180 graus, ou seja, ele é o menor ângulo. Então eu estou considerando aqui π, o ângulo entre 0 e π, ou 0 e 180 graus. Então sempre o menor ângulo entre os dois vetores que vai ser considerado. Então essa é a nossa definição. Então, com essa definição aqui, vocês conseguem resolver alguns dos exercícios que estão na lista 1, que envolve ângulos dado na expressão geométrica. Depois a gente vai aprender também como calcular, conhecendo as expressões analíticas dos vetores, tá bom? No momento oportuno, a gente volta a definir ângulo dos vetores. Então, como eu comentei com vocês, o ângulo está entre 0 e 180 graus. Quando a gente diz que o vetor U e o vetor V têm a mesma direção e sentidos contrários, então esse ângulo é 180 graus, tá bom? Então, sempre que os dois vetores tiverem 180 graus, é porque eles têm a mesma direção e sentidos opostos. E já quando o ângulo é zero, então significa que eles têm a mesma direção e também o mesmo sentido. Então, nesse caso, o ângulo é zero. E uma observação importante também, né? A gente caracteriza o ângulo de 180 graus, o ângulo nulo, e a gente caracteriza também o ângulo de 90 graus. Então, a gente diz que o ângulo é π/2, quando o U e o V são ortogonais entre si. E a gente costuma representar com essa notação aqui, certo? Uma barrinha vertical com uma barrinha horizontal assim, tá bom? Então, quando vocês virem essa simbologia aqui, vocês vão ler que U é ortogonal a V, ou seja, o ângulo formado pelos vetores U e V é π/2 em radianos, ou 90 graus, quando vocês considerarem o ângulo em graus, tá bom? E nesse caso, vale o teorema de Pitágoras. Então, dado o vetor U e o vetor V, que a gente já sabe que eles são ortogonais, então a gente pode fazer, então, uma cópia aqui do vetor U e uma cópia do vetor V, formando, então, esse retângulo. E quando a gente faz aqui, então, a diagonal maior, a gente já sabe que isso daqui é a resultante U
mais V, ou V mais U. Nesse caso, a gente já viu também que é comutativo U mais V ou V mais U. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo também, e vale o teorema de Pitágoras, ou seja, o comprimento da resultante U mais V é o comprimento de U ao quadrado mais o comprimento de V ao quadrado, tá bom? Então, o quadrado da resultante U mais V, o módulo, né, o tamanho, é igual o tamanho do vetor U ao quadrado mais o tamanho do vetor V ao quadrado. O teorema de Pitágoras que vocês já estão acostumados, tá bom? Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, tá bom? Não vou demonstrar esse resultado aqui, mas a gente vai considerá-lo como válido, tá? E uma outra observação aqui é que o vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor, tá bom? Então, a gente vai falar que o vetor nulo é sempre ortogonal a qualquer vetor. Isso daqui é uma nomenclatura. E se U é ortogonal a V, então se a gente estiver considerando o vetor U, que é ortogonal a V, e M é um número real dado, então qualquer múltiplo de U através desse valor M, ou seja, MV, ele também é ortogonal a U. Tá? Então, o que eu estou falando é o seguinte, se U é ortogonal a V, o U é ortogonal a qualquer múltiplo do vetor V. Graficamente, a gente pode observar assim. Então, aqui dado o vetor U, que eu destaquei aqui em verde, dado o vetor V, que eu destaquei aqui em vermelho, então qualquer múltiplo de V, né, qualquer múltiplo, pode ser um múltiplo em que eu estou alongando, estou multiplicando por uma constante maior que 1, ou pode ser um valor negativo, ou até mesmo um valor menor que 1 se eu estiver diminuindo o tamanho. Então, observem que a gente continua com a relação de 90 graus ali, eles continuam ortogonais, tá bom? Então, se U é ortogonal a V, ele também vai ser ortogonal a qualquer múltiplo de V, a qualquer combinação linear do V ali, tá? Mais uma observação, o ângulo formado pelos vetores U e menos V é o suplemento entre o ângulo entre U e V. Então, aqui, dado o vetor U, dado o vetor V, a gente tem aqui, então, o menos V. Então, para calcular o ângulo entre U e menos V, basta fazer, então, 180 menos o ângulo entre U e V, ou π menos o ângulo entre U e V, que no caso aqui é θ, certo? Então, observem que essa soma desses ângulos aqui é igual a 180 graus, tá bom? Então, a gente, ou π radianos, então a gente tem π menos π mais π, π radianos, tá bom? Então, podem utilizar essa propriedade. Agora vamos partir para fazer a decomposição de um vetor no plano, né? No vídeo da aula passada, o que a gente fez foi uma abordagem geométrica dos vetores. A gente entendeu como fazer as resultantes, as multiplicações por escalares, entendemos as principais propriedades, definimos módulo, enfim. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa para vetores que são representados no R2, depois a gente também estende para vetores no R3 ou no Rn. Então, nós vamos considerar dois vetores que eu vou chamar de V1 e V2 não colineares, ou seja, não são paralelos. E aí a gente vai conseguir, então, sempre decompor esses dois vetores, V1 e V2, tá? Então, o problema consiste em determinar dois vetores cujas direções sejam as de V1 e V2 e cuja soma seja V, ou seja, a gente vai escrever V como sendo soma de outros dois, é o que a gente chama de combinação linear. Então, para isso, a gente precisa determinar dois números reais, que aqui eu vou chamar de A1 e A2, de tal forma que o meu vetor V seja, então, a combinação linear de AV1 mais A2V2, certo? Então, dados dois vetores V1 e V2 que não são paralelos, você sempre vai conseguir escrever um terceiro vetor como sendo, né, um terceiro vetor V genérico qualquer, como sendo combinações lineares de V1 e V2, onde A1 e A2 são números reais a serem determinados. É o que a gente chama de A1 é a componente na direção de V1 e A2 é a componente de V na direção de V2. Então, vamos considerar aqui como exemplo, eu vou considerar o V1 aqui em vermelho, certo? E aí eu tenho fixado V aqui em vermelho, eu vou ter fixado o V1 e o V2, certo? Esse V é um vetor
é arbitrário qualquer, poderia ser qualquer vetor V aqui, eu considerei esse, tá? Então, como é possível formar um paralelogramo de forma que a soma dos vetores A1, V1, A2, V2 seja o vetor V, tá? Que corresponde à diagonal desse paralelogramo. Então, basicamente, o que a gente escreveu na representação anterior é exatamente essa situação. Então, a gente tem aqui esse vetor V, a gente tem o vetor V1 e tem o vetor V2. Então, a gente quer que essa diagonal aqui, esse vetor V, seja a diagonal de algum paralelogramo. E esse paralelogramo aqui, ele é unicamente determinado, onde, observem que eu precisei multiplicar o V2 por uma constante A2, para atingir o tamanho necessário aqui, e eu também multipliquei o vetor V1 por uma constante A1, para atingir esse tamanho aqui. Então, observem que como aqui é um paralelogramo, eu tenho aqui A2, V2 igual aqui desse outro lado A2, V2. E a base aqui A1, V1, eu também tenho aqui em cima A1, V1, o mesmo tamanho. Então, quando a gente dá esses dois vetores V1 e V2, para um vetor V qualquer, você sempre vai encontrar um determinado A1 e um determinado A2, constantes reais, de tal forma que esse paralelogramo aqui tenha como diagonal maior esse vetor V que foi dado inicialmente, tá? Ou seja, o vetor V vai ser uma combinação de V1 e V2, com A1 na direção de V1 e com A2 na direção de V2, né? Eu coloquei um exemplo ali, arbitrário qualquer, agora eu vou colocar um outro exemplo em que eu vou manter o V1 e o V2, vou considerar o mesmo vetor V1 e V2 dado, e vou considerar um outro vetor V agora. Então, observem que o V1 é o mesmo, o V2 é o mesmo do exemplo anterior, só que agora eu vou considerar um outro V, tá? Então, eu vou colocar os três vetores aqui na mesma origem, só para facilitar a nossa visualização. E aí eu preciso determinar quem é o meu A1 e quem é o meu A2, de tal forma que esse vetor V ainda continue sendo essa diagonal desse paralelogramo. Então, observem que aqui nesse exemplo, o V2 estava apontando para cima. E como o V está aqui apontando para baixo, eu precisei fazer, então, a multiplicação de V2 com um A2 negativo, tá? Para poder mudar o sentido do V2. Então, A2, V2 mudou o sentido do V2 aqui nesse caso, tá? E o A1 continua sendo positivo, porque vocês podem observar aqui que nós aumentamos o comprimento do V1, tá? Então, ainda assim, né, mantendo fixo o V1 e V2, agora eu considerei um outro V qualquer, eu ainda assim consegui um valor A1 e consegui também um valor A2, de tal forma que esse paralelogramo aqui definisse em sua diagonal maior o vetor V. Agora vamos ver um terceiro exemplo. Vamos considerar um terceiro exemplo agora, né? Então, como eu observei, o A1 é positivo e o A2 foi negativo. Vamos considerar um terceiro exemplo que eu ainda vou manter o V1 e o V2, tá? Vou continuar com o V1 e o V2, só que agora o meu vetor V, digamos que é um vetor que seja múltiplo de V1, tá? Então, ele não está nem apontando nem para cima, nem para baixo aqui, como nos dois exemplos anteriores. Então, ele tem a mesma direção que o meu vetor V, tá? Então, observem que nesse caso agora, o meu vetor V, ele pode ser escrito como sendo o A1, V1 mais 0, V2, porque ele não tem nada na direção de V2, certo? A gente teria aqui um paralelogramo degenerado, em que ele tem altura 0, tá bom? Então, nesse caso aqui, o A2 é 0, ele tem componente apenas na direção do V1. Eu coloquei aqui um vetor V com comprimento maior que o meu V1, então esse A1 com certeza vai ser um número maior que 1, porque eu estiquei o vetor. Mas ele poderia ser um vetor menor que o V1, de comprimento menor. Então, nesse caso, eu estaria multiplicando por um A1 que é menor que 1, então ele estaria encolhendo o vetor. Posso fazer a mesma análise se estiver apontando lá para o outro lado, o meu vetor V, tá? Então, nesse caso, eu estaria multiplicando com um A1 negativo, tá? Já aproveito para generalizar o nosso exemplo.
Então, o que a gente acabou de ver através desses três exemplos é que é o seguinte: fixado os vetores V1 e V2, onde o V1 e o V2 não eram combinações lineares, ou seja, né, a gente não tinha o vetor V1 e o V2 paralelos em nenhum dos nossos exemplos, né? Então, observem aqui, ó, que eles não eram paralelos, nem o V1 e nem o V2, certo? Então, é o que a gente chama de dois vetores não lineares não sendo colineares entre si, tá? Tanto no exemplo 1, exemplo 2 e o exemplo 3. Então, toda vez que a gente tiver dois vetores com essas características, né, que não são colineares, um vetor V qualquer sempre vai ser possível ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Ou seja, eu sempre vou encontrar quem é o meu A1 e quem é o meu A2, de tal forma que o V seja A1 vezes V1 mais A2 vezes V2, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de combinação linear. V é combinação linear de V1 e de V2 com componentes A1 e E2, A1 na direção de V1 e A2 na direção de V2. Tá? Eu chamo atenção para essa definição aqui, porque vocês vão utilizá-la bastante lá em álgebra linear. Então, é importante entender esse conceito de combinação linear. Tá? E aí, lá, vocês vão ver a seguinte situação. Então, qualquer par de dois vetores V1 e V2 que não são colineares é chamada uma base do plano. O plano que eu estou considerando é o R2, o plano XY, tá bom? E a gente representa, então, por um conjunto assim formado por chaves e V1, o vetor V1 separado por vírgula, o vetor V2. Então, isso aqui vai formar uma base para o R2 se o V1 e o V2 não forem colineares, tá? Então, não são paralelos entre si, certo? Então, quaisquer vetor que não são colineares vão formar uma base para o plano. Então, a gente costuma dizer também que esse conjunto é um conjunto linearmente independente. Vocês vão ter muito esse contexto lá em álgebra linear, linearmente independente, tá bom? Então, qualquer vetor V no plano vai poder ser escrito como uma combinação linear de dois vetores que definem a base, certo? E A1, que é a componente na direção de V1, e o A2, a componente na direção de V2, são as componentes ou coordenadas desses vetores com relação a essa base. Toda vez que a gente mexe no V1 e V2, o valor de A1 e A2 também se alteram, certo? Então, como eu falei, a gente também costuma falar aqui que o vetor A1V1 é a projeção de V sobre V1 e o A2V2 é a projeção de V sobre o V2, certo? Para facilitar a nossa interpretação, ao invés de utilizarmos bases quaisquer no R2 ou no R3, depois a gente vai generalizar isso, o que a gente costuma utilizar para facilitar a nossa cálculo dessas componentes é utilizar bases ortonormais. Então, o que é uma base ortonormal? Uma base vai ser ortonormal quando esses dois vetores que definem a base, aqui nesse caso eu vou chamá-los de E1 e E2, respectivamente, se ela é uma base ortonormal, ou seja, eu tenho duas condições aqui para serem cumpridas. A primeira é que E1 e E2 são ortogonais, ou seja, o ângulo entre E1 e E2 é 90 graus ou π radiano. E além disso, eles precisam ter módulo 1, tá bom? Então, eu digo que uma base E1, E2 é ortonormal se o vetor E1 é ortogonal a E2 e também o módulo do vetor E1 é igual ao módulo do vetor V2, que é igual a 1. Essa definição é bastante importante, eu peço que vocês anotem aí e que se lembrem dela oportunamente. Em vários momentos e exercícios elas vão ser chamadas e lá em álgebra linear também esse conceito é bastante importante. Então, olha só, para a gente enxergar a nossa situação aqui e aquela relação da projeção que a gente acabou de falar ainda há pouco, então vamos ver o vetor V com componentes 3 e 2. Então, dizer que o vetor tem componente 3 e 2, então o vetor V, considerando a base ortonormal E1 e E2 aqui, onde E1 é esse vetor E1 aqui representado, o E2 é esse vetor aqui representado. Eu estou colocando eles de módulo 1, tá bom?
e o ângulo entre eles 90 graus para poder eles formarem uma base ortonormal. Então, eu consigo escrever o V como sendo 3 vezes E1 mais 3 vezes E2. Então, sempre que a sua base for ortonormal, isso daqui vai ser tranquilo para você representar esses vetores, tá bom? Então, a gente diz que o plano XOY tem uma base ortonormal, que é o E1 e o E2, certo? No caso de uma base ortonormal como esta, os vetores 3E1 e 3E2 são as próprias projeções do vetor V na direção dessa base. Então, observem que se a gente considerar que esse vetor V, que é a diagonal desse paralelogramo aqui destacado, se a gente fizer a projeção dele na direção de E1, então a gente tem aqui 3 vezes o E1. E se fizer a projeção dele na direção do E2, a gente vai ter 2 vezes o E2. Isso aqui sempre vai acontecer quando a sua base é uma base ortonormal, tá bom? Então, a própria componente aqui já define o tamanho desse vetor aqui, tá bom? Então, isso aqui já fica mais tranquilo de ser determinado, ou seja, a gente consegue identificar quem que é o A1 e quem que é o A2 da combinação linear de forma mais amigável e mais fácil de ser enxergada. Na verdade, existem infinitas bases ortonormais no plano XY, assim como também existem infinitas bases ortonormais no R3 ou no Rn. Então, a gente vai considerar uma que vai facilitar a nossa vida. A gente quer uma que seja ortonormal, tenha módulo 1 e seja de fácil caracterização. Então, nós vamos considerar a base formada pelos vetores canônicos 1, 0 e 0, 1, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de base canônica no R2. E a gente costuma usar a notação, ao invés de usar E1 e E2, a gente chama o primeiro vetor de I e o segundo vetor de J. Então, aqui nessa representação aqui, observem que a gente tem aqui o 1, 0. Então, esse vetor aqui formado pelo 1, 0, ele tem origem no 0, 0, extremidade no ponto 1, 0, aqui no plano XY. Então, eu defino esse vetor aqui como sendo o vetor I, tá? De componentes 1, 0. E o vetor J, que é esse vetor que sai da origem com extremidade aqui no ponto 0, 1, no plano XY, é o vetor J. Então, observem que eles têm tamanho 1, o módulo deles é 1, pela própria construção que a gente já fez, e o ângulo entre eles aqui também é 90 graus. Então, isso aqui forma uma base ortonormal, tá bom? Então, particularmente, a gente define essa base aqui como sendo a base canônica do R2, é uma das bases mais importantes. Então, você tem uma base canônica de dimensão 2, uma de dimensão 3 e assim por diante, tá? Ou seja, no R2 a gente fala que é dimensão 2 porque tem dois vetores ortonormais não colineares, formados pelo 1, 0 e o 0, 1. Tá? Então, a gente chama o vetor I, a gente chama I o vetor da base, formado por 1, 0, e o J formado por 0, 1, tá bom? E aí, agora a gente já consegue escrever uma expressão analítica para um vetor qualquer no R2, tá? Então, fixada a base, no caso aqui nós vamos considerar essa base canônica, que é a base formada pelo vetor 0, 1, 0 e 0, 1, a gente sempre vai conseguir uma representação bijetora, uma função bijetora, que a cada vetor V associa um elemento x na direção de I e um elemento y na direção de j, de tal forma que o vetor V aqui considerado, ele seja então combinação linear do I e J com x na direção de I e y na direção de J. Então, nessas condições, a cada vetor V do plano, a gente sempre vai conseguir associar um par ordenado XY, então x aqui no eixo x que a gente chama, na direção de I, e o y na direção do eixo y, que é a projeção ali do vetor V na direção do eixo y, e o x na direção do eixo x. Então, essa representação é biunívoca, bijetora, ou seja, dado o vetor, sempre encontramos o x e o y de maneira única. E também vale a volta, dado o x e o y, a gente sempre volta no mesmo vetor V. Então, por isso que ela é bijetora ou biunívoca, como eu coloquei aqui.
Tá? Então, a expressão analítica do vetor, né? A gente pode escrever, então, a expressão analítica de um vetor V qualquer, né? Com componentes x e y dadas, né? Então, já que é biunívoca. Então, dado o vetor V, eu sempre vou conseguir encontrar esse x e esse y, de tal forma que esse meu vetor V possa ser escrito, então, como sendo essa combinação linear, x na direção de I, mais y na direção de j, ou seja, lembrando que o nosso I é o vetor 1, 0, e o y é o 0, 1, então eu posso escrever esse V como sendo x vezes o 1, 0, mais y vezes o 0, 1, tá? E aí, já fazendo a soma aqui, a multiplicação que a gente pode fazer elemento a elemento, eu já estou adiantando aqui essa multiplicação, daqui um pouco a gente formaliza isso. Então, eu tenho aqui o V como sendo o x0 mais 0y. Eu fiz a multiplicação aqui coordenada a coordenada. Então, a gente pode escrever o nosso V como sendo xy, tá? Então, a partir das combinações de conhecidas componentes, eu conheço o vetor. E também posso voltar nessa expressão. Dado o vetor, a gente sempre consegue as componentes. Então, um vetor, ele sempre pode ser representado como sendo, ele pode ser representado por um ponto. Se você conhece o ponto xy, de componente xy, você consegue definir o vetor V como sendo aquele vetor que parte da origem e vai para aquela coordenada xy, tá bom? E aí você consegue escrever essa combinação linear aqui também. Então, aqui no R2, a gente vai utilizar a expressão analítica do vetor, ou seja, as componentes dos pontos que definem esses vetores. Pois a gente vai ver que dois pontos também podem estar definindo vetores, porque aqui nesse caso a gente está com um vetor que parte da origem, mas eventualmente a gente pode estar com vetores que também não partem da origem. E aí, nesse caso, a gente vai precisar de dois pontos. Então, aqui a gente diz que x é a abscissa e y é a ordenada nessa representação. Então, aqui eu tenho uma ordenada x e uma abscissa x e uma ordenada y aqui nessa representação. E aí, para a gente fazer alguns exemplos, para a gente tentar identificar que de fato valem essas relações, eu vou considerar a seguinte situação. Eu vou dar o vetor V que tenha com coordenada 3 na direção de I e coordenada menos 5 na direção de J. Então, na verdade, eu posso escrever o meu vetor V como sendo 3 e menos 5. De fato, a gente já viu que na expressão analítica, V, né, é a combinação linear do vetor I, onde vetor I é o vetor 1, 0 e J é o 0, 1. Então, a gente pode escrever essa expressão aqui, V, xi mais yj. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que a componente x é 3 e a componente y é menos 5. Então, substituindo x igual a 3 e y igual a menos 5 aqui, fazendo já a multiplicação aqui coordenada a coordenada, eu obtenho e já fazendo a soma. Então, eu estou somando também coordenada a coordenada. Então, eu tenho aqui que V é dado por 3 e menos 5, tá bom? E a gente representa aqui no plano XY, dado x, aqui o eixo x, aqui o eixo y, x igual a 3. Então, vou marcar 1, 2, 3 unidades no eixo x e menos 5 unidades no eixo y. Então, eu vou descer aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, eu faço a união aqui paralelo, tá? Então, essa retinha aqui paralela ao eixo y, essa retinha paralela ao eixo x, eu tenho aqui o ponto 3 e menos 5. Então, agora, o vetor V é dado, então, pelo vetor que sai da origem e vai até o ponto B, tá? Então, esse aqui é o nosso vetor V. E aí, aqui o que a gente fez foi o seguinte, né? Dadas as componentes, a gente escreveu o vetor. Mas dado o vetor, a gente também consegue escrever as componentes. Então, a gente faz o processo contrário agora. Então, se o V é 3 e menos 5, então a gente pode escrever isso daqui como sendo o vetor 3 e 0 mais o vetor 0 e menos 5. Eu separei a componente em x e separei a componente em y. Aqui eu posso colocar o 3 para fora, aqui eu posso colocar o menos 5 para fora do vetor. E agora, eu tenho, então, que V é dado por 3, esse 1, 0 é o vetor I, e esse J é o vetor 0, 1. Então,
se, dado a combinação linear, eu vou para o vetor, dado o vetor, eu também sou capaz de ir para a combinação linear, identificando quais são as suas componentes. Então, ó, eu destaco aqui de novo que o interessante da base canônica é exatamente isso, ela já te dá essa conta pronta, né? Então, ela já te dá que a componente na direção de x é o 3, olha, do vetor i, e a componente na direção de y, no caso j, é menos 5. Então, essa conta aqui está sempre fácil. Se esses vetores aqui não fossem o 0 e o 1, 0 e o 0, 1, vocês teriam que resolver um sistema de equações lineares para resolver isso aqui. Acho que tem alguns exercícios assim na lista, tá? E aí a representação aqui é a mesma porque a gente não alterou as componentes dele. Então, a gente tem aqui o mesmo vetor v. Então, particularmente, né, a gente tem aí, só para destacar, enfatizar que o vetor i é o componente 1, 0 e o vetor j, 0, 1, eu já tinha destacado isso nas figuras anteriores. Certo? E aí aqui eu vou colocar esses 3 exemplos que a gente vai resolver juntos. Vamos representar os vetores u igual a menos 1 mais j, o vetor v igual a 3j e o vetor w igual a menos 10i. Então, eu vou partir dessa expressão, vou escrever a representação analítica deles e vou fazer o desenho deles no R2, tá bom? Então, vamos começar pela letra A, onde u é o vetor menos 1 mais j. Então, menos 1 vai ficar menos 1 vezes 1, 0, e o j vai ficar 1 vezes o 0, 1, que vai dar menos 1 na componente em x, mais 1 na componente em y, portanto, menos 1 e 1. Né? Então, para representar esse vetor menos 1 e 1, então aqui no plano xy, eu vou marcar o x igual a menos 1 e vou subir uma unidade em y, y vale 1. Então, o ponto A aqui é o ponto menos 1, 1. Então, o meu vetor u, nesse caso, é esse vetor que vai da origem até o ponto A. Para fazer a letrinha B, observem que o vetor V não tem componentes na direção de I, ele é um 0 vezes o I, tá bom? Então, aqui ele vai ser 0 na direção de I, mais 3 na direção de J, portanto, 0 e 3. E representar isso aqui, eu preciso representar, então, no R2, o ponto 0, 3. Então, x igual a 0, y igual a 3, eu tenho aqui o vetor V, como sendo, então, esse vetor que vai do 0 até o ponto 0, 3. E para finalizar o exemplo, o vetor W menos 10i. Então, observem que você tem agora menos 10 na direção de I, mais 0j, portanto, 0 na direção de J ou de Y. E aí, nesse caso, a gente vai marcar o ponto menos 10, 0. Então, x igual a menos 10, o y é 0. Então, o ponto A agora está em cima do eixo x, não tem afastamento em y. Portanto, o nosso vetor W é dado por esse vetor que vai do 0, 0 até o ponto menos 10 e 0, tá bom? Então, aqui vocês têm 3 exemplos. Um que tem afastamento na direção de x e na direção de y, então observe que ele é diferente de 0 nas duas componentes. Um que tem só na direção de y, então ele não tem nada na direção de x, olha que é 0. E a gente tem um outro que só tem na direção de x, portanto, na direção de y ele tem coordenada nula, tá bom? Então, eu abordei os 3 casos aqui para vocês. A gente viu como que duas matrizes, por exemplo, são iguais, quando todos os seus respectivos componentes são iguais. Aqui eu vou colocar a definição para verificar como que dois vetores no R2 são iguais. Então, eu vou considerar um vetor u de componente x1 e y1 e um vetor v de componente x2 e y2. Para eu afirmar que u é igual a v, eu escrevo u, vetor u igual ao vetor v, eu devo ter a condição que a componente em x do primeiro vetor é igual à componente em x do segundo vetor, ou seja, que o x1 é igual a x2. E eu devo ter também que a componente em y do primeiro vetor é igual à componente em y do segundo vetor, ou seja, o y1 é igual a y2. Então, para garantir que u é igual a v, eu tenho que resolver esse sistema aqui, tá? Então, vejam a importância de saber resolver sistemas, a gente vai estar muito utilizando isso aqui.
tá? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui o vetor U dado por componentes 3, 5 e tenho o vetor V de componentes 3, 5 também. São iguais? Sim, né? O componente X é 3 nos dois, a componente Y é 5 nos dois, portanto, eles são iguais. Vamos ver um outro exemplo. Então, vou considerar agora, olha, para quais valores de x você vai ter que U é igual a V quando o seu U vale x mais 1 na primeira componente e 4 na segunda, e o vetor V vale 5 na primeira componente e 2y menos 6 na segunda componente. Bom, a gente acabou de ver que para U ser igual a V, ou seja, o meu U é essa expressão aqui que eu copiei, igual a V, copiei essa outra expressão aqui, eu devo ter então que a componente do primeiro vetor deve ser igual à primeira componente no segundo vetor, ou seja, x mais 1 é igual a 5 pela primeira componente, e 4 deve ser igual a 2y menos 6, ou seja, novamente eu tenho um sistema para resolver, tá? Então, trabalhando esse sistema aqui, a gente tem que o U vai ser igual a V quando eu tiver a solução desse sistema, ou seja, aqui tá fácil, né? Passo 1 igual menos 1 para o outro lado, então vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4. Então, meu x é igual a 4, tá? E aqui eu passo o 6 menos 6 para cá, mais 6, 6 mais 4, 10, 10 dividido por 2, 5, então eu tenho y igual a 5. Nem sempre os sistemas serão tão triviais para serem resolvidos quanto esse aqui, tá bom? Pode ser que em alguns vocês precisam trabalhar um pouquinho mais das habilidades aprendidas na resolução de sistemas lineares. Bom, eu já fiz algumas operações envolvendo os vetores ali quando eu defini a base, né? E quando eu já determinei as operações ali para encontrar as componentes, mas na verdade eu preciso formalizar essas definições. Então, considerando ainda os vetores U com componente x1 e y1, o vetor V de componente x2 e y2, eu vou definir então a soma de vetores como sendo a soma das componentes, tá bom? Então, eu vou somar o U mais V da seguinte forma. Eu somo quem tem X com quem tem X e quem tem Y com quem tem Y. Melhor, tudo que está na componente em X com tudo que está na componente em X mais tudo que está na componente Y com tudo que está na componente Y. Ou seja, olha, eu fiz X1 mais X2 e y1 mais y2, tá? Então, foi assim que a gente fez. E dado o número real, a multiplicação de um vetor por esse número real, eu também fiz isso lá atrás, tá? Já estava abusando da definição, mas é porque eu já sabia que ela era válida, então eu já utilizei, mas eu vou deixar registrado aqui. Então, A vezes o vetor U é A vezes x1 mais A vezes y1, ou seja, eu entro com o produto componente a componente, como era feito com matrizes. Isso aqui eu posso pensar como se fosse uma matriz de uma única linha, tá? A ideia é a mesma. E aí, para fazermos dois exemplos, eu vou considerar os vetores U dado por 4, 1 e o vetor V dado por 2 e 6. Eu quero que vocês calculem aqui junto comigo o vetor U mais V e o vetor 2U. Então, a gente tinha aprendido a fazer a soma dos vetores lá no vídeo passado como sendo geometricamente. Então, a gente colocava o primeiro vetor, copiava o segundo vetor com a origem na extremidade do primeiro, e a resultante ia da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor, tá? Aqui a gente vai fazer isso tudo analiticamente agora, tá bom? Então, dada a expressão analítica de U e dada a expressão analítica de V, eu quero a expressão analítica de U mais V, tá? Então, aqui eu vou fazer a representação geométrica só para vocês observarem isso, mas na verdade eu quero resolver analiticamente. Então, o vetor U mais V vai ser copio o vetor U mais copio o vetor V. E a gente acabou de verificar que a soma é o soma componente em X com componente em X, portanto, 4 mais 2 na componente em X, e a componente em Y com a componente em Y, ou seja, 1 mais 6 aqui na segunda componente. Então, agora eu faço a soma usual, porque eu estou somando números reais, 4 mais 2 vai resultar 6, e 1 mais 6 vai resultar 7. E aí, agora eu destaco que vocês vão observar que aquela maneira que a gente aprendeu de somar vetores graficamente continua sendo válida aqui. Observem comigo. Então, o vetor U é dado pelo ponto 4 e 1. Então, x igual a 4,
1, 2, 3, 4 está aqui, x igual a 4 e y igual a 1, tá? Então, eu subi uma unidade, esse aqui é o meu vetor U. O meu vetor V tem 2 na direção de x, 1, 2, e 6 na direção de y. Então, vou subir 6 unidades aqui, que está aqui. Então, esse é o ponto. Então, da origem até o ponto, o primeiro ponto eu tenho o vetor U, e da origem até o segundo ponto eu tenho o vetor V, tá? Então, quando a gente faz aqui a regra do paralelogramo, a gente tem aqui que o vetor resultante U mais V é essa diagonal maior aqui, onde eu coloquei uma cópia de U aqui, e aqui eu coloquei uma cópia de V. Então, observem que agora o meu vetor U mais V que a gente calculou aqui de coordenadas 6 e 7 é o mesmo que a gente obteve graficamente. Então, a gente tem aqui, ó, esse valor aqui é o 6, ficou meio apagadinho aqui, mas ele vem até aqui, até o 6, e 7 na direção de y, tem uma altura 7 aqui, que é esse vetor U mais V, que foi o mesmo que a gente obteve analiticamente. Então, muito mais fácil trabalhar com a expressão analítica do vetor do que com a sua expressão geométrica, tá bom? E da mesma forma o vetor 2u, então 2 vezes u vai ser 2 vezes o vetor u, a gente acabou de aprender que eu posso entrar com a componente multiplicando aqui, com o escalar multiplicando as componentes, então vai ficar 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 1, 2, então esse vetor aqui, certo? E aí eu represento analiticamente aqui, 8 na direção de x e 2 na direção de y, portanto esse vetor que vai do 0, 0 até o ponto é o 8, 2 aqui, esse é o meu 2u. Tá? Então, se você observarem que esse aqui é o vetor U, eu multipliquei por 2 o vetor U, ou seja, eu dobrei o tamanho dele. Então, ele passou aqui desse tamanhozinho aqui para esse outro que é o dobro dele, ele tá aqui. E como o 2 é positivo, observem que eu não mudei o sentido foi preservado. Então, preservei a direção, preservei o sentido e só estiquei o tamanho por 2 unidades de tamanho aqui. Foi isso que aconteceu, tá bom? Então, é isso, para esse exemplo. E aí eu destaco, a gente já tinha feito isso para definição de somas geométricas, mas aqui vai valer tudo para representação analítica também. Então, continua valendo a comutativa, somar U mais V ou V mais U vai ser a mesma coisa. Continuo fazendo a associatividade, posso somar os dois primeiros e depois o terceiro, ou somar os dois últimos e depois somar o primeiro, tanto faz. Continuo tendo o elemento nulo, somar o vetor V com o vetor 0, 0, nesse caso o vetor nulo é o ponto 0, 0, tá bom? Continua sendo o elemento neutro da soma. E também tem o oposto, somar o vetor V com o vetor oposto dele, ou seja, por exemplo, somar o 1, 1 com o menos 1 menos 1 vai dar 0, 0, tá? Então, a gente tem a existência do oposto também. Então, somar V ao seu oposto sempre vai resultar no vetor nulo. A gente tinha feito isso graficamente. Quando a gente considera a multiplicação por escalar, também continua sendo válidas as mesmas propriedades. Tanto faz eu multiplicar a primeiro escalar, ou o segundo, ou multiplicar tudo depois. Posso fazer distributiva com relação à soma dos escalares e a multiplicação dos vetores, ou a soma dos vetores com multiplicação do escalar. Então, vale a distributiva aqui, tá? E aqui também. E a gente tem o elemento neutro da multiplicação por escalar, que é o número 1. Uma vezes o vetor V vai ser o próprio V, porque você vai estar multiplicando as componentes do vetor V por 1, que não vai alterar em nada, já que é o elemento neutro da multiplicação de números reais. E aí, para fazer um exemplo, eu vou colocar aqui esse exemplo, olha. Vamos considerar vetor W nessa relação de igualdade aqui. Então, a gente tem uma equação vetorial, tem um sinalzinho de igual e operações envolvendo vetores. Então, a gente tem 3 vezes W mais 2 vezes U igual a meio V mais W, onde U é conhecido e vale 3 e menos 1, e o vetor V também é conhecido e vale menos 2 e 4. Eu quero que vocês determinem para mim quanto vale o W, qual é a componente em X de W e qual é a componente em Y de W. Tem várias formas de fazer isso aqui, eu vou fazer uma forma aqui, depois eu faço rapidamente outra, mas vocês fiquem à vontade para usar aquela que vocês considerarem mais fácil para o entendimento de vocês, tá? Aqui nessa primeira forma que eu vou fazer, eu vou trabalhar analiticamente, vou simplificar ao máximo e só depois eu vou substituir o U e o V. Na segunda forma que eu vou fazer, eu já vou substituir o U e o V e depois eu trabalho a expressão.
Então, aqui, como a variável para mim é o w, então eu vou deixar o w do lado esquerdo e vou passar as outras variáveis para o outro lado. Essa é a ideia que eu vou apresentar aqui, tá? Então, eu passei o 2w para lá, menos 2w. Na verdade, eu estou somando o oposto aqui, tá? De menos 2w dos dois lados e já utilizando que um vetor com o seu oposto, ele já dá o próprio zero, e o zero somado com qualquer outro vetor vai dar o outro vetor. Na prática, a gente sabe que é passa para o outro lado trocando o sinal, né? Então, eu passei tudo que tinha w para um lado e tudo que não tinha w para o outro lado. Agora eu posso fazer 6 menos 2, que é 4w, e posso fazer... Esse aqui não tem o que fazer, né? Porque v é diferente de u, são variáveis diferentes. E aqui eu já dividi, então aqui vai ficar 6 menos 4, eu passei o 4 dividindo todo mundo para o lado de cá. Aí só agora que eu vou substituir a expressão de v, que é menos 2 e 4, e vou substituir a expressão de u, que é 3 e menos 1 nessa expressão, tá bom? Então aqui era 1/4 de v, então vai ficar 1/4 de menos 2 e 4, menos o u era 3 e menos 1. Então, fazendo a multiplicação por escalar, a gente já aprendeu que eu posso entrar multiplicando componente a componente, então vai ficar menos 2 dividido por 4, que dá menos meio, e 4 dividido por 4, que dá 1, tá? E aqui eu já fiz a soma junto, então vai ficar aqui o menos meio, menos aquele 3 dali, e o 4 dividido por 4, que é 1, menos 1 que vai dar mais 1 aqui, tá? Ou seja, fazendo essa conta, menos meio menos 3 vai dar menos meio, menos 7 meios. E fazendo o 1 mais 1 vai dar 2, então a gente tem w igual a menos 7 meio por 2. Agora eu vou fazer do outro jeito que eu comentei com vocês, tá bom? Então, eu escrevo essa expressão. Como eu já tenho o u conhecido, já tenho o v conhecido, então eu já vou substituir quem é o u e quem é o v. Já faço essa multiplicação por escalar, já faço essa outra multiplicação por escalar e passo lá para o outro lado, tá? Eu passei para o outro lado primeiro e depois eu vou fazer a multiplicação, mas aqui não importa, eu poderia fazer a multiplicação e passar depois para o outro lado com o sinal trocado, certo? Então, aqui eu já posso fazer essa soma, então vai ficar menos 6 menos 1, que vai dar menos 7, e o 2 mais 2, que vai dar 4, e por fim, agora eu posso passar esse 2 dividindo, vai ficar meio para o outro lado, e o meio aqui eu já posso fazer todo mundo multiplicando aqui, que vai dar 7 meio e 2. Façam dos dois jeitos e vê qual que fica mais fácil para vocês, tá? Então, dá para fazer infinitas formas, desde que vocês utilizem as operações convenientes. Então, se vocês observarem, é como se a gente estivesse trabalhando com variáveis reais, porque valem todas as propriedades que valem para números reais aqui, exceto a divisão de vetores. A gente não sabe fazer a divisão de vetores e aqui a gente ainda não aprendeu a multiplicação, depois a gente aprende. Mas somar e subtrair aqui, a gente pode brincar à vontade, vale comutativa, vale associativa, distributiva, enfim, tá bom? Então, era isso aí. E aí eu deixo esses vetores u, v e w, e eu quero determinar aqui as componentes de w na direção de u e v. Então, olha, esse exercício aqui, ele é parecido com aquele que a gente fez considerando a base canônica. Lembra que eu comentei que se a base não for canônica, ou seja, não for o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, determinar a componente de um vetor v na direção desses dois vetores vai dar um pouquinho mais de trabalho. E é isso que eu estou abordando nesse exemplo aqui, já que vai aparecer alguns desses nas listas de exercício. E lá em álgebra linear vocês vão utilizar muito também. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero saber quem é A e quem é B, de tal forma que eu posso escrever o W como uma combinação linear de U e V, dessa forma aqui, tá? Então, eu vou substituir aqui o W, que é o menos 1 e 8, igual A vezes U, que é o 1, 2, mais B vezes o V, onde o V é 4 e menos 2. Então, a gente já viu que eu posso fazer a distributiva aqui, né? A multiplicação por escalar entra multiplicando componente a componente. Então, aqui vai ficar 1 vezes A mais 2A no primeiro vetor, 4 vezes B menos 2B no segundo vetor.
A gente soma os vetores somando componente a componente, então isso aqui vai ficar 1A mais 4B na primeira componente, vírgula 2A menos 2B na segunda componente. E observem agora que você tem menos 1 e 8 igual esse vetor resultante aqui que você acabou de calcular. E a gente observou que para ter a igualdade de dois vetores, na verdade você precisa ter a igualdade em cada componente. Ou seja, menos 1 vai ter que ser igual a 1A mais 4B, e o 8 vai ter que ser igual a 2A menos 2B. Ou seja, a gente tem que ter a garantia desse sistema linear aqui ser válido. Então, aplicando aqui e resolvendo esse sistema, observem que agora a gente já não tem dado explícito o valor de A e o valor de B. Você precisa trabalhar o sistema um pouquinho mais. Trabalhando esse sistema, a gente tem como solução A igual a 3 e B igual a menos 1. Peço que vocês pausem o vídeo e verifiquem isso. Vocês vão precisar desses cálculos em vários momentos, então é importante saber. Tá? Então, a gente pode escrever aqui que o nosso W é o A, quem é o A? 3. 3 vezes U, mais o B, só que o B é menos 1 que a gente acabou de calcular. Então, o W é 3 vezes U menos 1V. Então, aqui a componente na direção de U é 3 e a componente na direção de V é menos 1. Não é o menos 1 e o 8. Se fosse a base canônica, seria menos 1 e 8. Mas a nossa base aqui é 1, 2 e 4 menos 2, tá? Então, é diferente do 1, 0, 0, 1. Então, observem que eu tive que aplicar a definição de igualdade dos vetores, resolver um sistema linear para encontrar essas componentes na direção de U e V. Então, observem que por isso que é interessante a gente trabalhar com bases ortonormais, porque essa decomposição aqui na direção de U e V, ela se torna elementar, trivial, porque é a própria projeção na direção de U e na direção de V, tá? E aí eu vou definir agora os vetores definidos por dois pontos. A gente estava considerando definido por um único ponto, ou seja, o vetor partia da origem até o ponto considerado. Agora, dados os pontos A de componente x1 e y1, então observem aqui que eu estou com x1 e y1 no ponto A, e x2 e y2 no ponto B. Então, definir o vetor que vai de A para B, e é importante o sentido aqui AB, porque o sentido de B para A é diferente ali, a gente já viu que o sentido importa para os vetores. Então, quando eu considero o vetor AB, então o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, né? Então, dado o vetor que vai da origem O até o ponto A e o vetor que vai da origem até o ponto B, a gente vai conseguir escrever o vetor AB como sendo olha só, vamos considerar a seguinte interpretação. Então, observem o seguinte, ó. Vou considerar esse triângulo que formou aqui, né? Então, vou pegar o vetor OA, que a gente já consegue, porque tem o ponto A que foi dado. Eu tenho o vetor OB, porque eu conheço a componente do ponto, então eu conheço os vetores definidos por esses dois pontos. E eu tenho o vetor que vai de A para B. Então, eu vou escrever aqui esses componentes. Então, a gente já sabe que a partir desse triângulo aqui, eu tenho OA mais AB igual a OB. Vocês concordam? Ó, OA mais OB é igual a OB. Por quê? Então, Então, olha só, se a gente aplicar aqui a definição de soma de vetores, então a gente de fato tem essa relação OA mais AB igual a OB. Por quê? A gente está aqui com o vetor OA, o segundo vetor AB, que ele está com a origem na extremidade do primeiro vetor, então esse vetor em verde aqui é a resultante de OA mais AB, certo? Só apliquei a definição que a gente aprendeu como calcular a resultante de dois vetores. Então, o primeiro vetor mais o segundo vetor, ele resulta um vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo, certo? E aqui eu vou fazer a seguinte mudança. Eu vou deixar o AB desse lado e vou passar o OA lá para o outro lado, certo? Menos OA.
Então, eu escrevi que AB é igual a OB menos OA. E a gente já pode escrever aqui que o OB, a gente já aprendeu que o OB, o que vai da origem O para B, ele pode ser escrito como as componentes de B. As componentes de B é x2 e y2. Então, eu vou colocar o x2 e o y2 aqui. E o OA, que vai da origem até o ponto A, ele tem componentes x1 e y1. Então, escrever o vetor AB em vermelho que eu estou considerando aqui é escrever o x2, y2 menos x1, y1. Ou seja, ponto final menos inicial. É isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, nesse caso, a expressão que vai definir dois vetores, desculpa, um vetor dado por dois pontos, tá? Pelo ponto A e pelo ponto B, é o ponto final menos inicial. Então, olha aqui, ó, eu tenho x2 menos x1 em x e y 2 menos y1 em y, tá? Então, é sempre ponto final menos o inicial, nesse caso aqui, x2 menos x1 e y2 menos y1. Então, essa aqui é a expressão dos vetores definido por dois pontos. Essa generalização que a gente fez no R2, ela também é válida no R3, tá? Então, eu consigo escrever o V como combinação, só que agora de três vetores. Então, eu vou precisar de um terceiro vetor. Então, se no R2 eu precisava de dois vetores na base, no R3 eu vou precisar de três vetores que não sejam colineares, tá? Eles precisam ser não colineares. Não coplanares também, tá? E aí, a base especial que a gente vai considerar agora no R3, a base canônica, ela é formada pelos vetores de três coordenadas também, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, a base canônica no R2 tem dois vetores de duas coordenadas. A base canônica no R3 tem três vetores de três coordenadas, tá bom? Então, observem que aqui você tem a matriz identidade, lá de ordem 3, se você considerar os três na mesma matriz. Isso não é por acaso, tá? Então, coincidências da mágica da matemática perfeita. Eu costumo brincar, certo? E aí a gente representa por IJK. Se no R2 era IJ, no R3 IJK. Lembrando que agora eles têm três componentes, tá bom? E aí a gente pode também escrever a expressão analítica de um vetor qualquer. Então, a gente tem aqui a coordenada em eixo x, a abscissa, a coordenada no eixo y são as ordenadas, e as coordenadas no eixo z são as cotas. E da mesma forma que a gente representou o vetor por um ponto no R2, é possível também representar no R3, tá? Aqui eu só fiz uma expressão aqui, por exemplo, que cada dupla de eixos determina um plano coordenado. Então, se a gente considerar aqui o plano XY, então eu tenho o plano do chão, o plano XZ, tá? Então, eu tenho esse outro plano aqui. E eu tenho o plano ZY, quando eu considero o Y e o Z aqui, tá bom? Isso aqui só para vocês enxergarem que é como se eu tivesse o R2 dentro do R3, tá? Então, na verdade, eu vou ter uma infinidade de R2 lá dentro do R3, para cada plano que eu estiver considerando. É um abuso de notação eu falar isso, mas é um entendimento que é possível ser feito, tá? E aí o que a gente tem, esses três planos se interceptam segundo os três eixos, dividindo o espaço em vários octantes, né? Que a gente tem ali o primeiro octante, quando o x é positivo, o y é positivo e o z é positivo. Depois lá atrás o segundo, depois o terceiro e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei representação dos 8 octantes, né? Então aqui a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E embaixo também nessa ordem, quinto, sexto, sétimo e oitavo, a gente tem os 8 octantes aí, tá bom? E aí, como eu comentei com vocês, a gente também vai conseguir no R3 representar um vetor através de um ponto. Então, vamos considerar o ponto que é dado aqui por 6, 4 e 2, que eu representei aqui, ó, x igual a 6, y igual a 4, na altura de z igual a 2. Eu subi 2 unidades aqui em z. Então, o meu vetor, nesse caso, ele sai da origem e vai para o ponto A. Poderia considerar o ponto B, onde o ponto B tem componentes menos 5, 3 e 2. Então, ele está com y negativo agora, lá atrás. Ó. X igual a 3, o y igual a menos 5, subir, z igual a 2. Está na mesma altura em z ainda. Então, agora o meu vetor V sai da origem e vai para aquele ponto. Poderia ser até o ponto C, ou até aqui é o ponto D, ou até um ponto A qualquer lá no 8º octante, lá, não tem problema, tá bom? E assim por diante.
tá? Então, a gente sempre também consegue essa representação biunívoca de um ponto como sendo um vetor que sempre parte da origem, tá? Então, como a gente fez no R2, a gente tem isso aqui também. E aí, a gente tem também quando representa por 2 pontos, como já vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu só estou lembrando como que a gente pode fazer para traçar um ponto no R2, tá? Então, eu vou deixar aqui, depois vocês dão uma lida com calma. Para obter a abscissa de um ponto P, a gente traça um plano na altura do A ali, tá? Então, aqui que a gente tem um plano paralelo ao eixo Y ali, a gente tem a abscissa do X aqui, tá? Para fazer o plano B, a gente traça um plano paralelo ao eixo X, e para marcar no eixo Z, a gente traça paralelo ao plano do chão. Então, observem que para marcar um ponto P qualquer aqui de coordenadas A, B e C, então a gente traçou um plano paralelo ao eixo X, cortando o eixo X no A, um plano paralelo ao eixo XZ, cortando o eixo Y, e um plano paralelo ao plano XY, aqui o plano do chão, cortando na altura C, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto P de componentes A, B e C, e assim por diante. A gente poderia ter aqui, por exemplo, para x igual a 0, ou aqui para y igual a 0, tá? E aí o vetor V aqui vai dar origem até aquele ponto de componente ABC, ou o vetor OP, da mesma forma que a gente fez no R2, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, eu consigo marcar todos esses pontos, o ponto A de componentes 2, 0, aqui, 2, 0, 0, o ponto C de componentes 0, 4 e 0, então ele tem 4 no Y agora. O ponto 0, 0, 3 no eixo Z. O ponto B, agora ele tem 2, 4 e 0, 2, 4 e 0. O ponto D, que agora ele tem 0 em X, 4 em Y e 3 em Z. E o ponto F, que agora tem 2 em X, 0 em Y e 3 em Z, que é esse aqui, tá bom? E ali o vetor V. E aí a gente também consegue fazer a decomposição analítica. Então, a gente tem 2 na direção de X, né? 2 na direção de X, 4 na direção de Y e 3 na direção de Z. Lembrando que JK é essa matriz canônica aqui, base canônica que eu considerei, certo? A igualdade de vetores é a mesma, eu vou ter a igualdade nas 3 componentes, vou ter que resolver um sistema, é a mesma. A operação aqui também eu estendo para a terceira coordenada, então eu vou somar tudo que tem a primeira coordenada, com tudo que tem na segunda, com tudo que tem na terceira, e a multiplicação por escalar eu também saio multiplicando as 3 componentes, é a mesma coisa aqui. E aí, da mesma forma que a gente fez o vetor definido por 2 pontos no R2, no R3 também é sempre ponto final menos inicial. Então, se o A tem x1, y1, z1 e o B x2, y2, z2, então vou fazer x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1, é a definição de vetor definido por 2 pontos. O ponto médio, como calcular o ponto médio no R2? Então, dados os vetores de componente A1x1, os pontos de componente A1x1 e o ponto B de componente x2 e y2, como determinar M, onde M é o ponto médio dos dois desse segmento aqui, tá? Então, eu quero saber as componentes x e y desse carinha aqui, desse M, que divide esse segmento em 2 partes iguais, né? Se divide em 2 partes iguais, então a gente tem que o segmento AM é igual ao segmento MB, tá? Então, eles é do mesmo tamanho. Então, eu posso escrever essa expressão aqui, a gente já aprendeu que isso aqui é ponto final menos inicial. Então, fazendo ponto final menos inicial, onde A é x1, y1 e B x2, y2, e M para mim é xy, tá? Então, substituindo aqui as componentes de A, de B e de M, a gente tem essa expressão. 2 vetores são iguais quando a gente tem a igualdade das respectivas componentes. Então, eu tenho aqui esse sistema linear resultante, x menos x1 igual a x2 menos x, e y1 menos y1 igual a y2 menos y. Aí eu passo tudo que tem x para esse lado, tudo que tem y para esse lado e as constantes para o outro lado. Então, eu tenho aqui x igual
é igual a x1 mais x2 dividido por 2 e y igual a y1 mais y2 dividido por 2 é a solução desse carinha, tá? Então, isso aqui é a expressão de m. Então, m vai ser x1 mais x2 dividido por 2 e o y vai ser y1 mais y2 dividido por 2. Ou seja, o ponto médio é a média das componentes em x e em y, tá? Né? Então, o nosso m tem essa expressão aqui, a média das componentes. A gente pode generalizar para o R3, tá? Então, eu vou deixar esse exemplo aqui, vocês vão resolver depois, eu vou passar rápido aqui, eu vou deixar como exercício. Ele tá resolvido, mas vocês dão uma olhadinha depois, tá bom? E aí, aqui no R3 também a expressão agora é com 3 componentes, é a média das componentes, a fórmula para o ponto médio, tá? E aí, vocês vão fazer esse exemplo aqui também, para calcular o ponto médio desses dois vetores. Ele está resolvido aqui, mas eu vou deixar para vocês fazerem. O módulo no R2, ele é dado... observem que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, dado o vetor de componente xy, então eu sei que ele tem x na direção de x e y na direção de y. Já vou fazer uma cópia dele aqui, então eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, o módulo aqui vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente tem a expressão para calcular analiticamente o módulo de um vetor no R2, ou seja, é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, soma do quadrado das componentes dentro da raiz quadrada. No R3 é a mesma coisa, só que com 3 componentes. E a distância entre dois pontos, na verdade, é o módulo do vetor que é definido pelos dois pontos. Então, o vetor AB é ponto B menos A, então eu posso escrever x2 menos x1, y2 menos y1. Então, na verdade, a distância de A até B vai ser módulo desse vetor, ou seja, raiz quadrada da soma do quadrado dessas componentes aqui, certo? E então, você tem a fórmula da distância euclidiana no R2 aqui, e você também pode generalizar no R3. Eu vou deixar como exemplo esse exercício para vocês calcularem no R2. Tá resolvido aqui, vou passar rápido, mas eu quero que vocês façam ele depois, tá? E eu tenho aqui, vou passar aqui, no R3, então no R3 a gente tem o módulo, então vai ser raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, e a distância vai ser a diferença das componentes, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente consegue calcular o módulo no R3 e a distância entre dois pontos no R3. E aí eu deixo como exemplo também para vocês calcular o módulo desse vetor. E eu vou encerrar por aqui que o nosso vídeo já está comprido. Faltava pouca coisa. Não, eu vou terminar. Faltam 4 slides. E aí eu já termino, tá? Então, vocês façam esses exemplos aqui, depois a gente volta. A condição de paralelismo, tanto no R2 quanto no R3, ela é a mesma. Você vai dizer que U é paralelo a V se existe uma constante K de tal forma que o x1 é K vezes o x2 e o y1 é K vezes y2. Ou seja, dizer que U é paralelo a V é dizer que K é igual a x1 dividido por x2, que é igual a y1 dividido por y2. Ou seja, dividir as componentes em x, dividir as componentes em y. Se der o mesmo valor, é porque eles são paralelos. No R3 é a mesma coisa, só que eu faço a divisão das 3 componentes. Divisão da componente em x igual a divisão da componente em y igual a divisão da componente em z. Isso tem que dar o mesmo valor. Se isso daqui é uma constante k, então eu posso dizer que os vetores são paralelos no R3, tá bom? Então, aqui, por exemplo, esses vetores são paralelos, então eu tenho que fazer a divisão em x, em y e em z de cada um deles. Então, colocando aqui menos 2, 3 e menos 4 em cima, menos 4, 6 e menos 8 embaixo. De fato, isso daqui é tudo igual, vai dar tudo vai dar igual a meio. Então, a gente tem que o U e o V são paralelos e o fator de paralelismo é meio. Ou 2, se você passar o 2 multiplicando para o U ali, tá? Esse exemplo aqui eu vou tratar na aula síncrona, tá bom? Esse exemplo aqui, dados 3 pontos, dado 3 pontos, como determinar o quarto ponto de tal forma que esses 4 pontos formem um paralelogramo, tá bom?
Então, se vocês quiserem adiantando, no nosso encontro síncrono, a gente vai tratar esse exemplo aqui, tá bom? Então, era isso, pessoal. Tá resolvido aqui, vou deixar no slide. Aqui mais um de condição de paralelismo também. Vou deixar como exemplo o exercício para vocês fazerem. A gente retoma no encontro síncrono, tá bom? Então, era isso. A gente finaliza. Obrigado por terem chegado até aqui. Até a próxima, pessoal!